Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que nós vimos ontem em relação ao Ministério da Saúde aqui no Brasil foi para retirar todas as esperanças de que algo vai mudar nessa catástrofe que nós estamos vivendo, nessa carnificina que nós estamos vivendo em função de um governo e de um presidente genocida. Ontem foi realmente assim para falar, não, cara, não tenha esperança. Se você vê o vídeo que eu fiz aqui sobre a saída do Pazuello, que é o vídeo anterior aqui do canal, vou deixar até aqui para você o card, você vai perceber que no final eu aponto o nome do Queiroga, aponto o nome da doutora Ludmilla e falo, olha, gente, uma esperança se renova. Muito provavelmente o Bolsonaro sentiu que essa história toda que ele está fazendo em cima da pandemia é criminosa e ele vai mudar essa postura e naquela esperança de que isso ia acontecer em função, inclusive, do discurso do Lula, muito coerente, muito dentro de uma realidade que é aquela que todos nós estamos querendo, que é a realidade de um político que cuida do seu povo, da vida do seu povo, não da morte do seu povo. Só que ontem foi tudo por terra e a gente percebe que não tem como você acreditar nesse governo. Simplesmente não tem como viver uma realidade diferente dessa que a gente está vivendo. Eu acho que vai piorar e é daqui para baixo e a gente vai ter mais 2 anos de inferno neste país. Esta é a verdade. Porque o Bolsonaro é incorrigível, ele não consegue entender os erros que ele comete, ele não consegue perceber a gravidade desses erros e nós, que somos os brasileiros, os 210 milhões, nós é que pagamos por isso, pelo fanatismo, pela loucura de 10, 15% da população, por essa seita bolsonarista, isso é uma seita. A gente viu essas manifestações de domingo, assim, é coisa insana. Insana, né? As pessoas enlouquecem, estão ficando loucos, essa é que é a verdade. Ou já eram, sabe? Acho que a verdade é que nós não sabíamos, nós não tínhamos lançado luz a um grupo de brasileiros que são completamente imbecis, que estavam aí o tempo inteiro. Porque a gente vê lá, não tá vendo criança lá, a gente vê uns tiozão mesmo, sabe? Aqueles tiozão de 60, 70 anos, a gente vê pessoas adultas, a gente vê gente que deveria, pelo menos aparentemente, ter o mínimo de informação sobre as coisas, ler livros ou pelo menos acompanhar a realidade do que está acontecendo no mundo, porque o nosso país é um país à parte do mundo. Aquilo que diz o Ernesto Araújo, né, o ministro das não relações exteriores, que dane-se ser pária, somos pária, é isso aí mesmo. Então já nem tem mais o que dizer a respeito disso. Nós vamos falar a respeito desse novo ministro da Saúde no vídeo de hoje, só que antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui no vídeo, não se esqueça desse joinha, esse like, ele ajuda o nosso vídeo a ser visto por mais pessoas. Então quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho, você ajuda o nosso trabalho. É claro que a gente sempre pede para você, se possível for, compartilhar os nossos vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no seu WhatsApp. Mas se você não puder fazer isso, inscrevendo no canal e ativando o sininho, você também ajuda muito o nosso trabalho. E você pode ser membro aqui do canal também. O que nós vimos com relação às chamadas, vamos colocar esse nome, né, as sabatinas desses 2 candidatos a ministro, já foi uma coisa chocante. A doutora, inclusive, chegou para as emissoras de televisão trazendo relatos que você fala, mas o que é isso? O que está acontecendo? Porque o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que o Bolsonaro ele prometeu isso em campanha. Já que as pessoas falam tanto que ele está defendendo armas porque ele falou sobre isso em campanha, que ele está colocando uma política radical da extrema-direita, que ele acabou assumindo isso em campanha, por que as pessoas não cobram que ele tenha um ministério técnico, já que ele também prometeu isso em campanha? Porque, na verdade, ele não quer isso. Ele quer um ministério político. Há necessidade de um alinhamento político, não técnico. A doutora fala sobre algumas questões que eu considero fundamentais, mas dentre elas, ela fala sobre ataques dos aloprados bolsonaristas, gente que foi lá, invadiu o hotel, gente que começou a ligar no telefone dela. Eu fico perguntando como que as pessoas sabem a respeito desse hotel.
claro que isso é cúpula bolsonarista lá dentro do governo federal, que se armou para tentar, de alguma forma, intimidar a possível ministra. Depois ela fala sobre as propostas que ela tem, né, que ela tinha elaborado, e demonstra que era uma pessoa preparada para isso. Preparada. Ela tinha realmente ideias de estabelecer protocolos. A gente está vendo, por exemplo, um exemplo rápido aqui, essa questão que nós estamos vendo de intubação no Brasil inteiro de pacientes do Covid que se agravam. E ela fala, olha, precisamos de um protocolo para isso, nós precisamos de uma orientação, tem muita gente que pode estar fazendo isso errado, e fazer isso errado significa morte. Então é óbvio, um protocolo a respeito disso, ações de lockdown, tudo aquilo que a gente realmente acha que tem que ser feito. Olha, cloroquina, ivermectina, isso é coisa do passado. Na verdade, o que nós temos hoje é um estudo, aliás, não é só um estudo, mas nós temos alguns estudos, mas um é muito importante, que mostra, que já são estudos de cloroquina com pacientes de Covid, que mostram que aumenta a chance de morte em 30%. Pacientes de Covid agravados que tomam cloroquina têm mais chances de morrer. Não é nem que as pessoas, não, mas isso aí não ajuda, isso é um remédio, como é lá o outro lá, para piolho, para verme. Isso aí, se não fizer bem, não faz mal. Faz mal! Faz mal! Aumenta as chances de morte. E ela diz, olha, isso é coisa do passado, como deveria ser mesmo. Porque existem novos estudos, existem novas formas de entendimento sobre como deveria ser um possível tratamento. E aí, o que a gente tem visto? Além disso, ela se coloca, né, numa situação contrária à postura do Bolsonaro. Algumas pessoas, antes dela ir para lá, descobriram alguns vídeos. Se você tem o seu WhatsApp aí na família, né? Já deve ter recebido aí no WhatsApp da família ela cantando para Dilma, ela com fotos com o Rodrigo Maia, enfim. Uma profissional de cardiologia, ela não pode ter pacientes de cardiologia que sejam da esquerda. Não, você é louco? Você vai atender pacientes que são da esquerda? Você tem que separar. Você não sabe o que é o protocolo de medicina? O protocolo de medicina divide em ideologia. Se chega um paciente da esquerda, aí você tem que deixar morrer. Essa é a ideia do bolsonarista. Essa é a proposta do bolsonarista. Tá? É um fanatismo sem tamanho. Eles são membros de uma seita, cuja seita quer a morte das pessoas, da morte de todo mundo. Eu fico aqui me perguntando até exato momento, até agora eu estou aqui me perguntando o que está fazendo um Eduardo Bolsonaro numa sabatina dessa, numa entrevista dessa. O que faz o Eduardo Bolsonaro lá? A gente já tem o Carlos Bolsonaro, que é o vereador federal, né? Vereador federal, que deveria estar lá no Rio de Janeiro, trabalhando para o Rio de Janeiro, mas não sai de Brasília. E nós temos o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado federal do Executivo. Ele não é do Legislativo, ele é do Executivo. Esses caras subvertem a política brasileira totalmente. Nós fizemos ontem uma live aqui mostrando a corrupção dentro da família Bolsonaro. Até vou colocar o card aqui. Dá uma olhada nessa live, por favor. Que lá a gente fala a respeito do caso do Jair Renan, que recebeu um carro de luxo de presente para uma empresa que logo depois teve mais de 15 concessões de mineração, um perdão, né, de imposto de 75%, coisa que não existe no país. Imposto de mineração é altíssimo. Então vai lá, deu um carro para ele e para o sócio dele, dá 2 carros de luxo, e com isso você tem uma isenção de milhões que, na verdade, iriam para o bolso do povo. Então, porque um sujeito desse ganha um carro, nós temos lá, então, um prejuízo de milhões para a população. Você consegue entender a gravidade do que nós estamos vivendo? Você consegue perceber até onde nós estamos chegando? Nessa live de ontem eu falo também sobre esse caso da rachadinha, que tinha lá funcionário que recebia rachadinha, né? Que proporcionava o peculato com o Flávio, aí ficava 3 anos com o Flávio, 8 anos com o Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, depois ficava um tempo com o Carlos, né? Com os irmãos. Aí você fala, rapaz,
E aí vem na cara de pau esses bolsonaristas dizendo, não tem corrupção no governo. Como não tem corrupção? São corruptos até as tampas. Essa é que é a verdade. Não tem como. E aí a gente cai no caso desse novo ministro, Queiroga, que você fala, rapaz, até ontem de manhã, esse sujeito era contra, por exemplo, a cloroquina, era um crítico do governo federal com as atitudes em relação à pandemia, falava horrores em relação à condução, e depois, na parte da tarde, ele já virou um bolsonarista. Não, que o lockdown, que não sei o quê. Não, que na verdade quem faz a política é o governo, o ministro ele replica a política do governo. Como assim política, cara? Você tá louco? Você enlouqueceu? O que nós queremos não é um político no Ministério da Saúde. O que nós queremos é um ministro da Saúde que cuide da saúde. Política, dane-se. Política é para os políticos, lá no campo da articulação política. Quando muito em alguns outros ministérios que não tem nada a ver com saúde. Nada a ver. E aí a gente vê um cardiologista que é renomado, respeitado, se transformar em um mero capacho de um governo genocida. Quando a última esperança que nos restava era que alguém, do ponto de vista técnico, poderia cuidar desta tragédia que nós estamos vivendo. E aí ele diz, não, o ministro executa a política do governo, a frase dele, para não mudar uma vírgula. Aí vai lá o seu Marcelo Queiroga e diz assim, as minhas opiniões sobre distanciamento, isolamento social, elas são públicas. Vamos usar máscara, vamos não aglomerar e tudo mais, mas ficou claro que ele não vai fazer mudanças substanciais dentro do Ministério da Saúde. Está claro isso, porque ele é mais um daqueles que vão aceitar toda aquele colorário de informações imbecis que o Bolsonaro trouxe do Trump, quando o Trump ainda estava no governo malucadamente, e que o próprio Trump abriu mão e que ele persistiu nisso. Nós temos hoje americanos, estadunidenses, que estão processando o Trump porque querem a restituição do dinheiro que investiram quando o Trump falou que tinha que tomar cloroquina. O Trump falou que tem que tomar cloroquina. Os caras estão lá, compraram, agora os caras estão processando, que é o que a gente deveria fazer aqui no Brasil. Porque agora nós sabemos que mata, pode matar. Senhor Marcelo Queiroga, doutor Marcelo Queiroga, o senhor enfiou no nariz tudo aquilo que o senhor construiu na sua vida. Para não dizer outra coisa. Doutor Marcelo Queiroga, o senhor trocou tudo aquilo que o senhor construiu por um cargo, um carguinho de ministro. Por pura vaidade. Porque o senhor nem precisa desse dinheiro aí. A não ser que, com relação ao governo Bolsonaro, a gente nem sabe o que pode acontecer. Mas é vaidade apenas. Porque o senhor tem condições de ganhar muito mais dentro da sua profissão. Agora não, eu tenho agora este cargo de ministro da Saúde. O senhor não teve a grandiosidade de negar, porque o senhor precisava seguir as orientações às quais o senhor estudou a vida inteira e trabalhou a vida inteira. Não teve a grandiosidade da doutora Ludmilla. Não, eu não tenho compatibilidade com esse governo. Eu não vou aceitar isso, não. Eu não vou fazer isso. E foi cuidar da vida dela. Agora, o que levou ela lá foi a grandiosidade da responsabilidade que ela tem em relação à profissão. Falou, não, se eu posso ajudar o Brasil, vou ajudar o Brasil. A gente ouviu o mesmo assunto em relação ao Tais. Falou, não, se eu tiver condições de ajudar, vou ajudar. Vamos ajudar sim. E chegou lá com propostas plausíveis, com protocolos, com ideias de implementação urgente de questões que já deveriam ser tomadas há muito tempo atrás por esse incompetente desse Pazuello, que só entrou nesse ministério para ferrar com a moral das Forças Armadas. Esses ministros do governo Bolsonaro estão lá porque o Bolsonaro odeia as Forças Armadas. Ele é um sujeito que tem raiva, ódio das Forças Armadas, do Exército, porque ele foi expulso, ele saiu pelas portas dos fundos do Exército.
É um sujeito que foi humilhado dentro do Exército, teve que forjar, teve que inventar um processo completamente canhestro, completamente maluco para ele poder se safar. Doutor Queiroga, o senhor usar o seu nome, toda a sua credibilidade, o seu prestígio, para simplesmente dar continuidade a um projeto assassino, é afundar a sua carreira. Só que o senhor, pelo que o senhor se propôs aí, eu quero que o senhor se dane. O grande problema é o estrago que vocês, o senhor junto com o presidente que o senhor está conferindo aí toda a sua moral para cima dele, vocês vão matar pessoas. Se o senhor der continuidade ipsis literis do que está acontecendo hoje, vocês vão matar pessoas ainda mais. Segundo a própria doutora Ludmila, isso pode chegar a 500 mil mortos, 600 mil mortos. E o nosso país afundando a cada dia no mar de ideologia barata, de uma seita ideológica imbecil, que a maioria da população não apoia, 75% dos brasileiros não apoiam essa loucura, essa insanidade que está acontecendo no Brasil. E resta a canais como o nosso aqui da internet para poder falar as verdades, porque até os veículos estão acuados, ninguém fala as coisas como tem que ser ditas. Muito pelo contrário, a gente tem veículos aí como essa Jovem Pan, como emissoras de retransmissoras por aí, né? Retransmissoras até da Globo, dessas outras emissoras de Band, de SBT, de Rede TV, todo mundo fazendo um discurso contrário, um discurso que apoia as mentiras, que apoia o anticientificismo. Eu quero saber de você que acompanha o canal, você que é inscrito, o que você pensa a respeito dessa situação toda. Coloque seu comentário aqui. O que você pensa sobre esse absurdo que nós estamos vendo na saúde brasileira, ao fato de nós estarmos começando a ser uma ameaça pro mundo. Pro mundo. Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo. Se você não pode divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos ajude se inscrevendo aqui no canal. A gente está numa meta de atingir os 200 mil inscritos em 2021 e nós vamos conseguir, porque nós estamos lutando para isso. E com a sua inscrição nós vamos chegar lá. Não se esqueça de ser um membro para dar uma força aqui pra gente. Torne-se membro aqui do canal. É baratinho, apenas R$ 2,99. Você já pode ser membro aqui. Dê essa força aqui pra gente, tá bom? Ative o sininho. Grande abraço, até a próxima.